Olá, o meu nome é Lorena e hoje eu vou falar sobre tecnologia, a logística reversa dos módulos fotovoltaicos. Nós dividiremos a apresentação em 3 partes, então a primeira vai ser a parte de apresentação do problema, a segunda com a quantificação do problema e apresentação das soluções, e a terceira parte, que é a discussão das soluções e identificação dos entraves. Agora nós vamos falar um pouco sobre a matriz energética brasileira. Então aqui, como vocês podem ver, nós temos 2 infográficos. O primeiro, que fala sobre a matriz elétrica brasileira no ano de 2020, e o segundo, de 2019. Esses 2 gráficos, eles têm apenas uma diferença. Esse primeiro, sem geração distribuída, e o segundo é com geração distribuída. Bom, eu gostaria só que vocês se atentassem primeiro nessas porcentagens aqui. Primeiro, da solar fotovoltaica centralizada, atualmente 1,5%, e a solar distribuída, atualmente um percentual de 0,6%. A matriz elétrica brasileira ainda é composta com uma porcentagem bem alta de hídrica. O que é geração distribuída e geração centralizada? Bom, geração distribuída é energia elétrica produzida no local de consumo ou próximo a ele. Ou seja, essas residências que possuem uma instalação que elas produzem energia e elas mesmas consomem. Mas não significa que a geração distribuída seja somente para casas. Nós temos também edifícios comerciais ou industriais com geração distribuída. Eles produzem o que eles consumirão. E nessa imagem nós temos uma famosa usina solar fotovoltaica em Fernando de Noronha, Pernambuco. E a geração centralizada? São projetos de usina de grande porte que normalmente ficam localizadas distante das cidades, porque esse assunto está sendo tão abordado ultimamente. Esse gráfico representa o número de instalações fotovoltaicas conectadas à rede. Em 2012, pagamos 8 unidades consumidoras. Em 2016, apenas 4 anos depois, 7.616. Em 2018, 2 anos depois, cerca de 46 mil instalações. Em 2019, no ano seguinte, esse número praticamente triplicou para quase 144 mil instalações, porque está sendo um consumo muito grande dessas instalações fotovoltaicas. E essa aqui é uma projeção da energia solar, é da Agência Nacional de Energia Elétrica de 2024. E eu gostaria de mostrar para vocês a relação, esses 2 gráficos têm aqueles números de geração distribuída, geração centralizada com 1,5% e geração solar distribuída com 0,6%. Somando esses 2 números, nós temos 2,1%. E a projeção para 2024 é justamente 3%. Em 2016 era de 0,02%, um aumento de 104,4% ao ano. Então, essa projeção ela está sendo muito bem realizada. E aqui vocês podem acompanhar a evolução das instalações, como esse mercado de energia é muito dinâmico. Esse aqui é o Rio de Janeiro, com 97,4% dos sistemas fotovoltaicos do Brasil conectados à rede, em junho de 2019. E agora, 6 meses depois, o número de unidades consumidoras que foi para 6º lugar. Nós tivemos muitos outros estados que passaram à frente do Rio de Janeiro. Então, nesse gráfico aqui, nós vemos que Minas Gerais está em primeiro lugar, Rio Grande do Sul em segundo e São Paulo em terceiro. E na região sudeste, ela comporta cerca de 47% das empresas brasileiras integradoras de energia fotovoltaica. E o Espírito Santo, o número de cidades com sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Bom, o que é um sistema fotovoltaico? É composto por 3 principais partes. Primeiro, os painéis solares. Segundo, um inversor fotovoltaico. E terceiro, um medidor bidirecional. Os painéis solares, como você no número 1, transformam a energia proveniente do sol em energia elétrica. Aqui no número 2 nós temos um inversor, principal responsável por fazer essa inversão da corrente contínua que está nos painéis solares à corrente alternada, que é o que a gente recebe em nossa residência. Carinhosamente apelidado coração do sistema. Ele é o principal elemento justamente para a conversão da radiação em energia elétrica. Quando nós recebemos a energia por corrente alternada, que alimenta os nossos equipamentos, que passa para o número 3, que é o nosso medidor bidirecional. Ele possui a função de contabilizar a energia que você produziu e a energia que você consumiu. Se você produziu mais do que você consumiu, você possui um crédito para abater caso o seu consumo seja maior do que a sua produção. Se você consumiu mais do que você
produziu pelos painéis solares, então você recebe energia da rede pública e você paga por essa diferença, como se fosse um consumo normal. Bom, e aí vocês ficam questionando, como é que eu consigo prender isso no meu telhado? Existe uma estrutura metálica de fixação dos painéis. Essas estruturas aqui, elas são encaixadas embaixo das telhas, ou você pode ter uma estrutura como laje, por exemplo. E essa estrutura, ela possui uma resistência mecânica, uma resistência à corrosão, geralmente feita de alumínio ou aço inoxidável, e elas são customizadas para atender todos os tipos de instalação. Se você quiser colocar numa estrutura livre, né, no solo, por exemplo, no chão, você tem outro tipo de estrutura que é compatível com o que você deseja. Aqui, para vocês terem uma noção de comprimento, nós temos duas pessoas segurando um módulo, e esse módulo, ele, apesar de parecer pequeno em algumas imagens, possui 2 metros quadrados, ou seja, 1 metro de comprimento por 2 de largura. Essa instalação que foi feita na laje, então essa estrutura é uma estrutura suspensa, que normalmente nós fazemos para garagens solares, pois gera energia e aproveita e cobre o carro. E eu gostaria de mostrar para vocês, principalmente, essa questão de como os módulos chegam lá em cima. Não é tão simples assim. Por exemplo, você tem que subir muitos e muitos andares. Então, essa concepção de facilidade no deslocamento do material, dos equipamentos, dos módulos, tem que ser muito bem planejado, muito bem trabalhado, com todos os equipamentos de proteção individual necessários. Aqui é um exemplo, esse aqui deve ter 2,5 metros de altura. Mas quando você tem uma cobertura, por exemplo, é uma situação completamente diferente. Essa aqui é uma instalação que a gente chama de geração distribuída. A geração é realizada no local da geração e esse próprio local, ele consome essa energia. E quando é uma instalação fora do local de consumo? Geração centralizada. Aqui nós temos um exemplo da usina de São Gonçalo, no Piauí. Ela é operada desde janeiro de 2020, considerada a maior usina solar do Brasil, mas ela também é a maior de toda a América Latina. E aqui vocês podem ver a extensão dessa usina solar. Produz energia na faixa dos megawatts, e enquanto uma geração no local de consumo, a gente produz na faixa de kilowatt. Essa aqui é uma vista lateral dos módulos fotovoltaicos. Aí eu pergunto para vocês, a dificuldade para você levar todos esses módulos, criar todo esse espaço. Então, quando você tem um projeto desse porte, você tem que pensar em absolutamente todos os fatores que envolvem uma instalação. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês que pelo Google Earth é onde a instalação dessa usina fotovoltaica fica. A uns 10 quilômetros em linha reta da cidade de São Gonçalo do Gurgueia. Pode parecer assim, pouco, mas existem outras usinas que elas têm quilômetros e quilômetros de distância da cidade. Por isso que a gente chama de usina centralizada, onde a energia tem que percorrer um pedaço enorme até chegar no ponto de consumo. Nesse slide, nós vamos falar sobre o processo de produção do módulo fotovoltaico, desde o início, onde o quartzo é minerado, até o produto final, que é o módulo fotovoltaico. As células fotovoltaicas são feitas de silício. O silício, por sua vez, ele é dividido e compõe os wafers. Então, elas são laminadas e eles sofrem um processo químico para se tornarem células fotovoltaicas. Então, esse número de células fotovoltaicas compõe um módulo fotovoltaico. E aí nós temos dois tipos de módulo. Esse é o módulo de silício monocristalino, que ele tem uma cor mais escura. E essa figura aqui nós temos um módulo de silício policristalino, onde ele tem uma coloração mais azulada. Aqui nós temos um módulo da Jinko Solar de 400 watts, com uma alta eficiência de 19,88%. Nem todos os módulos são assim. Nós temos um com uma eficiência de 17% e possui uma potência de 335 watts. Como vocês podem ver a coloração, esse é um módulo policristalino.
E nós temos essa aqui, que possui 160 watts de potência. Um de 60 watts com 14,4% de eficiência. Então, a gente pode ver que existem vários tipos de módulos no mercado. Aqui, como é um módulo fotovoltaico, 2,24 metros de altura, 1,04 de largura e apenas 35 milímetros de profundidade, incluindo a estrutura metálica que vai conectar com a estrutura de fixação que nós colocamos em cima dos telhados. Possui um peso de 22,8 kg. Normalmente são 2 ou 3 instaladores para você conseguir colocar no telhado. Eu mostrei para vocês no slide anterior um painel da Jinko Solar. Eles possuem eficiência A. E nós temos também uma garantia de 10 anos para o produto e garantia linear de 25 anos. E o que seria essa garantia linear? O fabricante garante que do segundo ano ao 25º, o declínio médio anual da potência não será superior a 0,6%. E o módulo ele é constituído por alguns componentes. Temos uma estrutura de alumínio, nós temos um filme posterior, EVA, uma placa bem fina para você colocar as células de silício em cima e um vidro temperado de alta transparência para proteger toda essa estrutura. Caixa de junção que fica atrás, onde você tem os conectores e onde passam os cabos, os fios, até chegar no inversor. Esse foi o fim da primeira parte. Vejo vocês na segunda parte.